Sejam bem-vindos a mais um podcast Floripa Inteligente. Nós estamos aqui no Summit Cidades 2026, os maiores eventos de cidades, sobre inovação, tecnologia, pensando o funcionamento das cidades para a melhor qualidade de vida das pessoas. E eu tenho a honra de receber aqui a equipe do Rancho do Getúlio, aqui de Florianópolis, do Campeche, que faz um trabalho incrível na comunidade do Campeche, no sul da ilha, mas que tem que enfrentar grandes desafios para fazer a coisa acontecer, né? Quero dar as boas-vindas para vocês e pedir para vocês darem a mensagem de vocês inicial para o nosso público. Bom, primeiramente a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história, né, de maneira muito breve, mas contar desse trabalho que a gente, na realidade, está dando continuidade, um trabalho desenvolvido há mais de 30 anos pelo meu pai, Getúlio, uma liderança importante na cidade, fundamentalmente quando se fala na pesca artesanal, na música, ele também era músico da aeronáutica. Então ele deixou um legado importante e ele se utilizava de um espaço que ele construiu com muita força, com muita dedicação e com muito envolvimento e engajamento da comunidade, que é o famoso Rancho de Getúlio, que na realidade, além de rancho, ele é um espaço cultural muito consolidado. Hoje a gente o chama de Centro Cultural e Rancho de Pesca Getúlio Manuel Inácio. Então, além de a gente desenvolver aquilo que naturalmente está relacionado à pesca artesanal, a gente está, por exemplo, na época da pesca da tainha, então a gente tem um trabalho importante nesse sentido de mobilizar pessoas para fazer a pesca acontecer, né? Numa cidade que inova todos os dias, né? O nosso desafio nessa perspectiva está muito de engajar, né? E mostrar a importância do engajamento da geração atual, né? Das novas gerações. Com as tradições. Para a gente poder continuar desenvolvendo a pesca artesanal. Mas, além disso, o rancho, né, esse centro cultural, ele também é um espaço em que a gente consegue reunir outras expressões da nossa cultura, né, reunindo as pessoas que fazem parte da nossa ilha, da nossa comunidade, para poder ali, né, apresentar, né, aquilo que tem a ver com as nossas raízes, com a nossa identidade. Então a gente tem uma série de iniciativas, uma série de projetos que, de certa forma, por meio do Instituto Getúlio Manuel Inácio, a gente está profissionalizando, né, deixando a coisa mais organizada. Carla, já vamos falar sobre os projetos. Sim. Mas antes, né, a tua mensagem fala pra gente um pouquinho de como é como é fazer trabalho comunitário em Florianópolis, uma comunidade tão ativa quanto o Campeche, né? Eu fui acolhido pelo pessoal do Rancho em 2019, quando eu sou arquiteto, quando fui convidado para participar de um projeto de uma revitalização, de uma readequação do Rancho do Getúlio. Então, desde o início, inicialmente nós tínhamos os contatos só virtuais devido à pandemia. Enfim, ficamos um longo período nisso, discutindo, aprovando diversos órgãos para chegarmos à aprovação do projeto final. Foi muito acolhedor nesse sentido, porque assim, em termos da minha parte como arquiteto, o principal era ter o resgate, não necessariamente o desenho de um novo projeto, de um novo modelo, era resgatar aquilo que realmente já estava. Então nós trabalhamos com base no projeto que já existe do rancho e nós adequamos ele, porque ele estava num estado que estava possível de desmoronamento, na verdade, estava com as paredes já todas inclinadas, cupim, porque era uma madeira também que já tinha dado seu tempo, né? O cupim já tinha comido tudo. Enfim, então nós trabalhamos em termos de altura, de comprimento devido às embarcações e a estrutura para o pescador e também um espaço para o trator. Só que, na verdade, esse rancho de pesca ele se diferencia de um outro porque ele é sede de um projeto cultural, né? Então, nós temos o espaço destinado a aulas, né, de música, a trazer comunidade, visita, a receber os alunos das escolas públicas e privadas, né? E esse rancho, ele funciona durante todo o ano.
Lógico que agora, nesse período, desde início de maio, funciona mais devido Para à quem, pesca, para né? quem está nos acompanhando agora, para entender, puta, mas não é rancho de pesca, é centro cultural, o que que é isso? Né? Então, como a Carla falou, né, era um espaço do seu Getúlio, era um rancho de pesca. Seu Getúlio veio a falecer e sua família, então, estabeleceu um legado dele. Ele era muito ligado à pesca artesanal na região do Campeche, adorava música e era uma pessoa muito envolvida com as questões comunitárias. E para honrar esse legado, então, foi criado o Instituto Cultural e Rancho de Pesca do seu Getúlio, que tem desde a pesca artesanal a aulas e oficinas culturais, como de música, etc. E acabou de ganhar uma sede nova, linda, lá na entrada da Praia do Campeche. E funciona o ano todo, é isso, É né? isso, é isso. E Carla, partindo então agora dessa perspectiva, quais são qual é a visão de futuro de vocês, né? O que que vocês pretendem alcançar? Quem que vocês querem impactar? Quais são os resultados que vocês pretendem dar para a cidade? E a gente está num podcast que fala sobre cidades inteligentes, o acesso à cultura, o acesso às tradições, também é algo fundamental para que a gente tenha inteligência, porque não é só tecnologia, é tradição também, é os dois juntos e vocês têm um papel fundamental, principalmente com as novas gerações, Isso. e com a comunidade, né? É um ponto que catalisa o pertencimento comunitário. Isso. Na realidade, Rafinha, quando a gente resolveu institucionalizar todo esse trabalho, é porque a gente tem o entendimento de que cidade inteligente, cidade inovadora, está ligado também à tua capacidade como cidade de manter as suas raízes. E eu acho que esse é o nosso papel. Então, a gente não está aqui para brigar com a inovação. Inclusive, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Então, a gente está aqui para se complementar. Então, quando a gente fala de a gente poder cumprir o nosso papel, que é manter as nossas raízes, a nossa tradição, isso tem uma relação muito importante com o entendimento que a gente tem de cidade, que é a gente traduzir isso numa verdadeira cidade inovadora e inteligente. O Instituto Getúlio Manuel Nasser ele surge em 2020, né, com esse propósito, claro, de dar continuidade de uma maneira muito intensa à própria pesca artesanal, que é um patrimônio material e imaterial da cidade de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. Perfeito. E, além disso, a gente entendia que aquele espaço, que quem o tornou assim foi meu pai, precisava que houvesse uma atenção ainda maior no sentido de a gente poder criar um modelo de gestão em que a gente compartilha os saberes de quem exerceu essa atividade da pesca, Sim. que faz as rendas, porque lá a gente fala que a pesca artesanal é a espinha dorsal e que tem a capacidade de reunir todas as expressões culturais da nossa Exatamente. cidade. O cara chega pela pesca e daqui a pouco tá Isso. tocando na banda, tá... Isso. Então a gente tem lá, por exemplo, nós é que fizemos a abertura da Safra da Tainha no estado de Santa Catarina, nós temos lá o projeto de música que a gente faz, e tudo de maneira gratuita. A gente tem lá as pessoas que queiram aprender alguma habilidade de instrumento de sopro ou percussão. A gente tem lá a presença das escolas públicas e privadas, porque a gente entende que a presença do público e do privado é muito importante para a gente poder disseminar os nossos saberes. Então, a gente tem um trabalho importante com as escolas. E numa visão de futuro, embora a gente já tenha caminhado e muito nesse sentido, a gente quer cada vez mais que a cidade entenda como um ponto mesmo turístico, né? A gente tem algumas parcerias com guias turísticos aqui da cidade para a gente trazer quem quer conhecer um pouco da história a partir da nossa compreensão, né? A partir da nossa experiência, a partir da nossa realidade lá no Campeche. Mas a gente não fala só da realidade do Campeche, a gente fala da cidade de Florianópolis, a gente fala da realidade do litoral catarinense. Então, de fato, assim, quando a gente fala em futuro,
a gente já tem trabalhado muito nesse sentido, assim, de a gente ser um ponto turístico cada vez mais importante para a cidade, em que a gente valoriza esses saberes populares, trazendo os pescadores, trazendo a rendeira, trazendo os músicos que são daqui, para poder dividir isso com as pessoas que se interessam por aquilo que tem a ver com a nossa história, né? Então, é por isso que, respondendo também objetivamente a tua pergunta, que nós somos um rancho de pesca e um centro cultural. Porque a gente tem uma agenda cultural, Perfeito. né, voltada para a música, voltada para a divisão dessa disseminação dos nossos saberes. A gente tem um projeto também que é de poder ensinar a remar, por exemplo, uma Uau. canoa a remo. Hoje vocês têm quantas atividades dentro do Centro Cultural? Nós temos 5 grandes projetos. E agora a gente está organizando. Então, isso que o Beto fala é muito importante. A gente precisava um espaço, que sempre foi a luta do meu pai, que realmente tivesse segurança, né, que tivesse condições de atender o turista, que tivesse condições de atender as crianças e adolescentes dos projetos. Então, a gente fez um trabalho desde 2020 de construir um projeto arquitetônico sem perder a essência, né, de um rancho de pesca. E aí a gente, né, fez todas as adequações. A gente é muito preocupado com as questões ambientais, da sustentabilidade, né, de garantir esse respeito, né, a esse lugar em que a gente está presente. Então foi um trabalho muito intenso, um desafio grande, né, e que tivemos a parceria importante da Prefeitura de Florianópolis, das secretarias do Meio Ambiente, de Urbanismo, da Secretaria da Pesca. Tivemos o apoio, né, importante, foi aí que a gente conheceu o vereador Rafinha, né, que nos apoiou com o seu conhecimento técnico e com a sua sensibilidade com a nossa história. Imagina, Né? eu que sou mané também, né? Mas Então foi muito importante e que culminou nesse espaço que está cada vez mais Carlinhos, preparado e para tá isso, né? muito legal, o espaço está muito legal, né, Beto? Eu estive lá essa semana comendo uma tainha, tainha. Foi. né? Foi. Vendo a aula de Pirão. música, né? E aí falando em cidade, a gente está falando em urbanismo, tu que é arquiteto, né? Espaços como esse são importantes também do ponto de vista urbanístico, porque viram referências urbanas, né? Para os moradores. A gente está vivendo um novo capítulo na história de Florianópolis com a revisão do plano diretor, com um ambiente mais propício para o desenvolvimento imobiliário. A gente tem um fluxo migratório gigantesco para Florianópolis, então a gente tem desafios do ponto de vista urbanístico, habitacional e também de reter a nossa cultura para que ela não se perca, né? No meio dessa... No meio Essas desse transformações fluxo de naturais. pessoas vindo para cá. Então, tu como arquiteto, como que vê essa referência do Rancho de Getúlio em termos de importância arquitetônica e urbanística para o Campeche e para Florianópolis? Eu acho que o projeto em si, ele trabalha... Eu entrei para fazer a parte do arquitetônico, do urbanístico, mas ele tem uma função muito maior que transcende a parte física do prédio, né? Eu entendo com a Carla, eu entendo que ele é muito mais uma referência até cultural, local, do que até muito mais como eu vejo com isso, como turístico. Porque a gente acaba preservando e a gente acaba valorizando a cultura, não somente do Campeche, mas de toda a ilha do litoral, né? Que isso é uma parte muito importante, né? E vejo nesse sentido, Carlos, eu gostaria só de enfatizar que de que maneira, tu vai saber mais que eu, de que maneira a gente edificou esse projeto, e que a gente teve recursos de governo estadual, federal. Sim, federal, né? a gente teve todo um trabalho. Isso é muito importante a gente falar, assim, né? Recursos de todos Todos os lados. os lados, a nível é. federal, a nível estadual, todo o apoio do município. Então, isso é muito importante para a gente, né? Independente das posições, a gente não está ligado a Em isso. um ambiente polarizado, Polarizado. Isso é um né? desafio. Conseguir romper essa barreira da polarização é indispensável. Parabéns a vocês, né? E o engajamento também das empresas, né? Assim, a gente Isso, tem tido cada vez todo mais ano, empresas. né? Eu trabalho com SD há 26 anos, vai fazer. Né? Aham. E a presença das empresas tem sido cada vez mais tem sido cada vez mais forte, mas tem tido essa sensibilidade também para aquilo que é cultural, além da questão socioambiental, né? Que a gente sabe do engajamento de várias empresas nesse sentido, mas também tem se voltado
né, apoiar, investir em organizações, né, sérias, comprometidas com a questão transparente, Aham. séria, né? Então, que é o que a gente vem buscando, né? Então, é muito interessante também a gente ter o público e o privado, né, presentes, né, naquilo que é a valorização da nossa história. Carla, Beto, uma satisfação estar com vocês. Desejo todo sucesso para o Centro obrigada. Cultural, né? Muita tainha para a gente comer lá. É isso. E vocês tiveram mais um caso de sucesso aqui no podcast Floripa Inteligente. Um caso que torna a nossa cidade um lugar mais inteligente. Em breve, mais um episódio do nosso podcast.